Entre 1974 e 1978, munida de um gravador, a escritora Hilda Hilst buscou contato com vozes do além, querendo registrar qualquer manifestação. Essa empreitada resultou em 100 horas de fitas, que aqui são resgatadas pela diretora Gabriela Grebe para ilustrar sua relação com seus amigos, sua casa do sol e a finitude da vida. Nesse debate, a diretora é acompanhada da atriz principal do filme, Luciana Donski, e as professoras Esther Hamburger, da ECA, e Eliane Robert Moraes, da FEFELESH. Juntas, elas falam sobre a vida e obra da autora e também sobre o processo de produção do filme ao longo dos últimos 10 anos. Fala um pouquinho para a gente do filme, vai. É estranho, porque cada projeção é sempre diferente, nunca é igual. E essa foi super séria. Geralmente as pessoas riem algumas horas, tal. Aqui foi super séria, eu fiquei super tensa. Ainda estou. Vocês não querem rir um pouco agora? É diferente, né? Assim, depois de uma aula, né, que foi incrível também ter assistido o filme depois de ficar ouvindo falar sobre a Hilda. Mas não sei, não sei o que falar. Vocês não querem falar alguma coisa assim? Eu acho que é mais... eu também sinto isso. Toda vez que eu vejo filme, eu fico super incomodada. Eu sempre quero cortar umas partes. Daí eu falo, não, mas a ideia é essa. É incomodar, né? É mais um pouco, né? Ela fala, tem sempre uma cerca, uma estaca, mas a gente quer ir além, né? A gente quer mais. Então, o filme ele é um pouquinho esse a mais, né? Eu sinto. E, ao mesmo tempo, o importante, eu sinto que é muito mais a pergunta do que a resposta, né? Então, no caso dela, é muito mais sobre a escuta. O exercício da escuta foi o que eu senti, né? Do que exatamente a voz que ela vai gravar ou vai vir, né? Mas eu acho que o ouvido do poeta é um ouvido especial, né? Que está lá para captar o invisível, né? O que a gente não está ouvindo. Então, eu sinto que, quando eu ouvi as fitas, né, o mais interessante do filme é essa proposta, né, de trazer ela para o contato com o leitor, né, que foi toda a experiência dela. Então, o filme inteirinho na voz dela, ela buscando esse contato. E ela faz esse contato, finalmente, já morta, né, pelo outro lado. Então, depois de 10, 12, 15 anos que ela morreu, ela finalmente encontra a pessoa, o outro lado do diálogo, né? A voz que ela tanto buscava. Então, enfim, nesse sentido, não é que a experiência não deu certo, né? Mas é que a experiência nunca termina, eu acho. Eu vi o filme pela segunda vez hoje e eu acho que foi uma experiência bem mais imersiva do que da primeira, talvez até pelas condições de projeção na sala lá de Paraty. E hoje eu tive uma experiência mais imersiva enfim, na experiência ou na busca da Hilda Hilst, né, que ela buscava contato, né, como quem quer ouvir e quer ser ouvido também, né, quer ser lido, né. E é muito interessante, eu acho que, enfim, o filme tem é um documentário que, enfim, escavou um material de arquivo, porque, enfim, não é fácil trabalhar, né, com as fitas, com essas fitas, né? É como se fosse a gente hoje tem vários documentários flertando com a ficção e flertando com a ficção científica. Eu acho que esse documentário ele flerta assim com uma ficção mística, né? Uma ficção mística que também não deixa de ter a sua pretensão filosófica ou científica, porque ela tinha interlocutores, enfim, Mário Schenberg, César Lattes, que
estavam discutindo a teoria da relatividade, enfim, ficção quântica, talvez, ótima, um doc ficção quântico. Eu brinco que é falam que gênero que é, né? Ficção é documentário, fala, é trans. É trans, exatamente. Pois está no espírito aqui do curso, e é um espírito bastante contemporâneo e que bate um pouco, está sintonizado com o espírito da Hilda Hilst, que foi ficando cada vez mais trans, né? Se eu entendo, do pouquíssimo que eu entendo dela. Estou falando mais do que eu li pouco. Também tenho essa sensação, embora os trechos que aparecem no filme, e eu acho que isso é um mérito enorme do filme, quer dizer, é muito difícil você fazer poesia fílmica, né? E eu acho que isso, sim, para mim, me tocou hoje. O texto da Hilda no filme me tocou, e eu acho que isso é uma conquista bastante rara, né? E isso tem a ver com as encenações, que são algumas delas muito relacionadas ao texto, como no caso da encenação com os porcos, e é incrível porque esse texto ali traz elementos muito contemporâneos, né, da relação das pessoas com o ambiente numa concepção mais ampla do que a antropocênica, enfim, os homens, os animais, que isso está muito presente na vida dela e no trabalho dela, né? A Casa do Sol, aquela casa aberta com uma varanda que dá para um jardim, que não é um jardim cultivado, mas é um jardim de árvores imensas, né? E aquele bando de cachorros, né? E aí os porcos que aparecem. Então tem essa busca dela, que é uma pessoa que tem uma trajetória que vem da cidade, absolutamente urbana, absolutamente inserida, né? Uma das pessoas que ela busca lá é a Clarice Lispector, né? Que a gente discutiu na aula passada, né? E aqui ela estabelece uma ponte. E, embora a literatura das duas seja muito, muito, muito diferente, você vê que tem alguns pontos de contato. Enfim, gostei muito das imagens da árvore com o corpo e a árvore, a perna e a árvore. Quer dizer, aquilo é uma coisa muito forte, uma coisa de metamorfose, né? Bastante. Tem a ver com Matamoros, né? Porque o meu, você não sabe se é. Achei tão louco isso, assim, porque eu demorei muito para gostar da Hilda. Veio o convite para fazer o filme, por conta de um outro longa que eu tinha feito antes, sobre o Jane Rato. E eu não conhecia tão bem a Hilda quanto a Clarice, justamente. Eu adorava a Clarice, eu queria fazer um filme sobre a Clarice quando eu era pequena. Uhum. Aí eu acabei fazendo filme sobre a Hilda, que eu não conhecia muito bem. Aí eu fui meio... Estava diante desse desafio, né? E fui estudar. E não consegui, assim, entrar, que nem se falou, porque ela incomoda. Então, eu gostava da poesia, mas a prosa eu tinha muita dificuldade. Aí, quando eu finalmente falei, eu vou ter que ler de qualquer jeito. Mesmo se eu não gostava, vou ter que me empurrar e vou ter que ler. Aí eu li o Tadeu, aí depois Matamoros, né? E depois o Axl Rose. E daí, por isso que eu estou falando isso, né? Que você falou da cena da árvore. E eu achei lindo isso, que na verdade você começa a gostar dela, não na hora, assim, eu comecei a gostar do Tadeu quando eu li o Matamoros, eu comecei a gostar do Matamoros quando eu li o Axl Rose, porque é uma coisa meio rizomática que na verdade você só entende um conto, 3 contos para frente, né? Você reconhece o mesmo personagem lá daqui 10 contos que você leu, né? Então essa coisa, essa teia de aranha que tem muito a ver com as fitas, né?
que vai te colocando assim para dentro, né? E aí você não consegue sair depois também. Então, o que eu achei incrível, e foi por isso que eu fiz essa cena da árvore desse jeito, uma coisa de um corpo meio inapreensível, né? Que o meu, você nunca sabe. Você nunca sabe se ele existe, tanto que chama Matamoros da fantasia, né? Você nunca sabe se ele existe, se ele é real ou se é uma imaginação. Então, eu fiz uma imagem que, na verdade, eu filmei ela na árvore. Aí, quando escureceu, eu projetei a própria imagem que eu tinha filmado e pus fumaça, assim. Foi uma coisa super experimental, mas que ficou bom, deu certo. Deu certo, eu acho que ficou muito interessante, assim, dá uma sensação de metamorfose, que é isso, essa falta de limite, né? Esse jogo no limite entre o corpo e a raiz ali, né? E por isso também um pouco isso de não ficar dando nome aos porcos, né? Nesse caso, não aos bois. Mas tipo, de não ficar toda hora falando, aqui é Matamoros, aqui é Obscena Senhora D, de ficar que nem documentário, sabe, fazendo legenda, porque eu acho que o texto da Hilda, ele é meio assim também. Você não precisa ler um conto inteiro, você pode ir para cá, e para cá, e para lá. Então, eu acho que o formato do documentário buscou um pouquinho essa gramática mais rizomática da Hilda, assim, de estar tudo meio misturado, de não ter uma narrativa muito precisa, né? Uma coisa meio obscura, densa. Eu acho que você consegue penetrar assim no espírito da obra dela, né? Acho que esse que é um desafio que é enorme, né? Quando você vai fazer um documentário sobre uma escritora que já não vive, quer dizer, você vai fazer uma ilustração do texto dela, você vai fazer e aqui ainda você conta com muita fala sobre ela, né? E você e mistura, quer dizer, tem a fala sobre ela, mas a fala sobre ela não cala a poesia dela. Eu acho que esse que é o desafio para fazer um documentário assim e sobre uma obra literária. O desafio é não ser literal, né? Não ser uma adaptação, ser uma leitura autoral sua, né? Não, porque quando teve o convite, daí eu falei, deixa eu ir na casa aí para, né, vamos se conhecer, né? Quem que convidou? O Mara Fuentes. Ele me convidou e ele morreu depois, né? Eu fiquei com esse abacaxi, assim, último desejo na mão. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos. Ele me convidou, acho que era 2008, e aí ele morreu em 2009. Aí, quando eu fui conhecer ele, para ele me contar um pouco sobre ela e para eu conhecer a casa, e, enfim, para ir adentrando um pouco esse universo. Aí que quando entrei no quarto dela, tinha uma caixa de papelão cheia de fita cassete, meio bagunçada, assim. Aí o que é isso, né? Não, isso não é nada. Isso não é importante, porque não queriam que falasse desse assunto, né? Se eu não tivesse achado essas fitas, esse assunto estava morto, né? Não, deixa eu ver o que é. Não, essas gravações, aí com todas essas experiências. Eu falei, mas tem a voz dela? Tem. Aí eu falei, bom, então, justamente, deixa ela falar sobre ela mesma, né? Eu não preciso eu falar quem ela é, porque quem sou eu, né? Deixa que ela mesma se apresente. Então, a ideia do documentário é dele se auto fazer. E uma coisa que eu sei, assim, do pouco que eu sei sobre ela, de segunda mão, sobre a experiência do Paulo Emílio, com quem ela também pede para conversar, né? Uma das pessoas Paulo Emílio Salles Gomes, que dá nome ao Sinusp, aqui onde a gente se encontra. Ele deve ter baixado aqui, vai ver que ele está. E parece que ele era casado com a Lígia Fagundes Telles, que era uma grande amiga dela. E as duas estudaram juntos no Largo São Francisco. Não, a Lígia estava lá, ela está viva até hoje, a Lígia. Quase. Ela falou com ele, digamos. Não, mas ele participou. Então, mas antes dela falar com ele esteve lá, ele foi Eu entendi, mas ele vivo também esteve lá. Ele vivo também esteve lá. Ele vivo depois voltou morto. Foi mais fácil para ele voltar, porque ele já sabia o caminho.
ele vivo, o depoimento dele vivo é de que ele realmente tinha se comunicado, que tinha aparecido vozes, né? Como a gente sabe que ele, enfim, um ensaísta, assim, não místico que a gente saiba, então dá para perceber que essas experiências, como ela chama de experiências, tinham uma certa densidade das pessoas que conviviam lá, estavam não era simplesmente uma viagem dela, era isso que eu queria dizer, era uma viagem na qual ela congregava outras pessoas em torno dessa viagem, dessa busca de contato. Isso eu acho que é uma dimensão curiosa dessa. Então não é de espantar que a Lígia tenha ido lá falar comigo. É engraçado porque tem bastante do Paulo Emílio. Eu achei engraçado a gente fazer aqui Cineclube Paulo Emílio. Chegar em casa, uma bagunça lá. E ela fala, Paulo Emílio Salles. Então, no livro, eu fiz uma transcrição de todo o acervo das fitas. Fala um pouco. Né? No livro, eu fiz uma transcrição de todo o acervo de 100 horas de fita e tem o código QR, então dá para ouvir, né, tudo. E tem essa parte que ela fala Paulo Emílio Salles Gomes, Paulo Emílio Salles Gomes. A Lígia está aqui, fale com ela, você tem algum recado para ela? E ele fala, e ela quase desmaia, a Lígia, né? Tipo... Então, essa daí eu não ouvi, mas tem outras que dá para ouvir. Essa daí eu vi, ela estava contando para alguém, entendeu? Mas tem outras que ouve, isso que é o pior. É horrível. Porque, para você ouvir, assim, vocês nem aguentam isso que não ouve. Imagina o que ouve. Porque, para ouvir, você tem que ouvir tantas vezes a mesma coisa, está tão atento, você precisa de 4 horas para ouvir uma palavra, entendeu? Você fica ali, ó. Porque não é claro, não é tipo assim, Paulo Emílio Salles Gomes, tipo assim. Aí, na 25ª vez, é um negócio, assim, porque é um exercício da escuta. Então, você começa a escutar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas tem uns bem claros, tipo aquele que fala... Tem o do Fantástico lá. E quando ouve, não é que você ouve, você sente um negócio assim, sabe? Ai, meu Deus. Aí você volta, fala assim, peraí, está aqui. Tá... Aí você volta. Aí você fala, nossa senhora, está aqui. Meu, não acredito. Acho que um dia eu vou poder falar sobre isso, né? Porque, como a obra da Hilda, acho que nos capítulos adiante eu vou conseguir falar. Toda vez que eu estou numa exibição, que a Gabi sistematicamente me comunica, e eu acabo vindo sempre que eu posso, eu me sinto de fora, estando absolutamente dentro. Essa sessão foi interessante. Eu assisti o filme vendo um pouco o quanto eu precisei não estar para estar, entende? Eu sou uma atriz um pouco também fora talvez, do modelo, né? Porque eu fico muito bem de não aparecer. Eu não sei se isso é tão característico na personalidade ou na atitude de um ator. E o processo foi muito eu estando a serviço, tanto dessas gravações, como do que foi a existência da Hilda, o do que continua dela e do que ainda vai ser, e o do que a Gabi pretendia fazer com tudo isso. Então, a minha experiência como atriz foi de tentar, ao máximo possível, ser muito obediente e de, sistematicamente, matar qualquer iniciativa minha, qualquer estímulo que eu sentisse. Então, nessa cena da Matamoros, por exemplo, que ficou linda, né? Linda, é um poema visual,
uma coisa. Eu estou bem feliz com esse trabalho, né? E no dia que nós gravamos, teve um momento antes que a Gabi captou algumas coisas minhas. Ela falou, ela não sabia se eu ia estar ou não. E Matamoros tem uma questão de relação entre mãe e filha. E começou a acontecer entre eu e a Virgínia uma coisa assim, de mãe e filha. A Virgínia Medeiros, que é aquela coisa maravilhosa, tronco, árvore, coxa, aquela coisa. E começou a acontecer isso, a Gabi captou alguma coisa e falou, você quer fazer? O que... Bom, você não está se sentindo à vontade? Aí, aquela coisa... Não, eu só quero saber se é para eu fazer obedecendo, como se eu fosse uma marionete, ou se eu vou ter um espaço para fazer alguma coisa que depois a gente não sabe o que vai ser. E tudo isso foi tendo espaço, e nós fizemos. A gente entrou num acordo e ela falou, não, você vai ter um espaço para fazer o que quiser. E tudo que eu fiz não apareceu, mas está. Então, é um processo bastante específico, assim, é uma coisa muito privilegiada. E eu fico amando cada vez mais a Gabi e todo mundo que participou. É um filme de amor. Então, fala muito de como a gente conseguir se manter vivo, né? Porque acho que é o caminho. Em todos os momentos, os mais difíceis, inclusive esse que nós estamos vivendo, né? Como nação, como... Então, hoje, dia 21, acho que cai hoje alguma coisa. Essa projeção aqui hoje, né, cai uma espécie de sacerdote de algo que se mantinha no comando da nação, né, de alguma maneira, alguma ruptura houve hoje. Né? Então, é uma obra muito amorosa de querer trazer sempre uma infiltração de amor, né, na luta que é a gente permanecer vivo. Né? Então, você vê que são impressões, são anotações, né, que eu consigo falar. Eu espero que talvez um dia eu consiga falar melhor. Né, aí eu mando mensagens, que talvez eu já esteja em outra dimensão. Mas você lia Hilda desde antes? Ou igual uma Gabi? Não, aí a gente começou bem em sintonia, porque tanto a Gabi como eu, a gente não só não lia, como a gente... né, enfim... No que ela ganhou essa missão, ela me convidou, então aí eu comecei a ler. Teve uma leitura muito interessante do Kadosh, lá na Casa do Sol, que eu comecei a ler com algumas pessoas, meio dispersivo, e eu fui lendo em voz alta. Fui lendo em voz alta e passavam uns ficavam, outros iam, e depois começou a ficar um grupo, e nós atravessamos a madrugada lendo o Kadosh. Então, essa foi uma experiência que eu acho que foi muito importante para eu... atravessar, porque como ela disse, né, é uma leitura bastante incômoda, cheio de tropeços, é muito descarada, né, nas dificuldades e nas não continuidades, na não linearidade, né, é muito honesta, né. Então a gente fez essa experiência que impregnou, inclusive, o espaço onde o filme seria gravado 2 ou 4 anos depois, porque durou 10, né? Desde o convite, em 2008, até 2018, na estreia, em agosto, foram 10 anos. Então, teve uma embebição que a gente pode ficar aqui tentando explicar, como ela tentou fazer contato, como a gente vive tentando continuar vivo, etc., talvez a gente nunca consiga explicar, mas que houve uma questão de um tempo, uma embebição, uma paciência, uma resignação, uma resiliência, todas as características do amor. Eu vejo isso dessa maneira, né? E pode ser que tenha tantas outras para se ver, e eu espero que tenha mesmo. Né? Você viveu alguma experiência sobrenatural com a Hilda, assim, lá na casa, ou em viagem astral? Assim? Eu não vejo coisas. Ela apareceu? Eu não sou de ver coisas. Eu nunca vi nada. Mas acho que, de uma maneira não tão consciente, acho que tudo foi muito em contato a partir da matéria e da natureza. Aquilo tudo que está sobre e sob foi acontecendo também. Mas eu, particularmente, eu não sou um tipo de pessoa que vejo, ouço. É uma condução que tem, talvez, a ver com a minha prática de atriz, que foi sempre muito intuitiva ou muito para sobreviver. Porque, como eu tenho
formação de médica, eu sou médica, e a EAD... Bom jeito de falar. Eu sou médica. Não, Eu acho que foi muito um processo de escuta mesmo. Eu acho que o filme ele meio foi se fazendo como imagens que você vai vendo e tinha, não sei porque tinha sempre essa imagem que insistia do cavalo, né, galopando, que ele começa assim, sem mais sem menos. E até uma vez durante a filmagem que eu estava lendo essa cena de madrugada, um cavalo entrou no meu quarto. Lá na Casa do Sol, né, um cavalo roçou assim. Eu nunca entendia muito bem por que esse cavalo, né? E daí finalmente eu entendo a angústia da Lu também, porque você imagina que a atriz não tem voz. Então é terrível um corpo ser inflado pela voz do outro. Então o que aconteceu com a Lu? Ela se deixou preencher, né, e por uma alma de outra pessoa, né? Então é um cavalo, a Lu é o próprio cavalo, né? E eu também, um potrinho ali seguindo ela, mas enfim, é um bando de cavalo, entendeu? Então tem essa coisa de deixar da escuta mesmo, que é o que ela propõe também, como se também os textos dela tivessem vindo de algum lugar e como se todos nós, né, fôssemos atravessados por algum fluxo histórico assim maior, né? Será que a gente consegue deixar isso acontecer ou não, né? Então acho que a proposta é um pouco essa. E eu senti muito a Lu assim, como porque ela ficava brava durante a edição, tipo assim, mas será que não pode pelo menos em algum momento ter as nossas duas vozes, né? assim, né, depois a gente... Vou parar de lavar a roupa aqui. É o seguinte, porque o que eu acho, assim, que a gente até está brincando e rindo com relação a gente ter que se conter para não falar, mas olha o interessante e que cada vez está ficando mais certo para mim essa ideia de que, na verdade, eu não deixei de ter voz. É que o que é falado e como foi construída essa escuta, porque o filme é uma espécie de aparelho para ela ser escutada agora, né? Como você falou, eu estou aqui, né? Então esse artefato, né? Que para mim a arte se serve para isso é o que vale, né? Então aí não é nada você ter que ficar quieta. Aí é a maravilha de você encontrar um silêncio, porque a gente se cansa de tanto falar. A gente fala muito e a gente é muita coisa que não precisa ser. Então, sinceramente, pode ser mesmo que eu tenha manifestado, porque eu tenho essa coisa extrovertida, fala, pletórica, intensa. Então, eu tenho um sentimento resultante de muita gratidão, porque eu entrei em contato com o silêncio. Até eu revi outro dia um filminho que uma amiga minha fez de quando estreou o filme lá na Reserva Cultural. E aí me puseram o microfone para falar. E eu não estou com nada pronto para falar. Como estou falando, eu não sei quando que vai ser que eu vou falar sobre isso. Mas, enfim, lá naquele momento, então, eu falei, bom, eu quero que todo mundo... E com umas pausas enormes, eu revi outro dia. E eu falei, não, tá muito bom. Porque na hora eu falei, gente, parece uma louca, né? Eu quero que vocês... Aquela pausa. Aí a Gabi do lado, olhando para a produtora. Nervosa. O que essa mulher vai fazer? Né? Acho que ela vai... Se preparem. Aí mais uma pausa que não acabava. Porque foi a minha experiência, né? Um silêncio para um striptease. Aí ela falou, pronto, agora ela vai, né? Da solidão, para encarar, tirar a roupa da solidão, aquelas coisas todas que a gente esconde. Mas então, e para tirando essas coisas que a gente procura sempre esconder, esse contato da nossa solidão essencial, né? Tirando isso é que a gente pode se encontrar.
Então, eu estou bem feliz hoje que eu estou falando um pouquinho mais normal. Aquele dia eu falava, gente, que coisa estranha, uma pausa enorme e tal. Mas, de qualquer maneira, comunicou também, porque tinha gente na plateia que também me deu um retorno depois e entendeu profundamente e teve uma experiência de solidão naquela sessão, né? E uma vivência, né? Como se fosse uma condensação desses 10 anos que a gente entregasse amorosamente de presente, e a pessoa pode fazer isso cada vez que assiste, se quiser, se puder, se tiver decidido a isso, né? Então, eu realmente, assim, sem falsa modéstia, não tem nada a ver com isso, é uma coisa que aconteceu, né, Gabi? É um negócio que aconteceu. Eu acho que vale a pena, em qualquer área, no cinema, na literatura, na medicina, na filosofia, em tudo junto, em qualquer área da vida, é bom quando as coisas acontecem dessa maneira. Eu estou super feliz de estar falando sobre esse processo, que foi bem longo, mas que eu espero que continue sempre, né, para cada um, em cada área. Sabe, tirar o que não, o excesso, os antagonismos, a aflição já ter logo onde é o meu grupo, onde que eu pertenço, o que é, o que não é, né? Acho que principalmente nesse momento é um exercício bem importante a gente procurar deixar um pouquinho, ver o que está para acontecer e também dar uma torcida, né? Decidir para que ande para um lado que seja favorável a gente continuar vivendo, etc., né? Você vê que eu tenho um viés bem de médico. Médico é guardião da vida, né? Então, eu realmente ponho muito o meu trabalho de atriz a serviço dessa minha decisão anterior de ser médica, né? Porque foi no meio da minha faculdade de medicina que eu prestei EAD, porque eu achava muito chato a medicina, o pessoal maluco, eles se drogavam, caíam nas escadas, assim, chuteiravam hétero. Eu falava, pô, esse pessoal vai ser médico, né? Então, eu falei, deixa eu... Né, eu falei isso com a minha mãe, eu tenho saudade de fazer teatro, porque a gente, né, estudou numa escola, a gente foi, não nós, mas nossa família, assim, estudou na USP, na Escola da Aplicação, e tinha teatro. Depois eu fui fazer vocacional, tinha teatro. Aí, naquela hora, como pedindo um socorro, eu tenho saudade de fazer teatro. Aí minha mãe falou, faz. Aí eu fiz junto, medicina e teatro. Até o quanto deu, aí eu parei a medicina, aí voltei, fiquei só fazendo teatro, aí eu voltei para a medicina, me formei e tal. Aí eu fiquei 7 anos fazendo Sertões, aí depois eu voltei para a medicina, e agora, hoje de manhã, eu fiz uma cirurgia e vim para cá. E ela fazia isso, ela chegava na filmagem quase com as vísceras nas mãos, né? Eu falava, gente, ela é uma atriz que tem que incorporar um espírito lá, e ela chega com, de verdade, a vesícula na mão. Vou lavar a mão, que eu estava com a vesícula agora na mão. Eu falo, meu Deus, é um encontro de vísceras, né? Não, mas eu só quero contar uma coisa. Eu fui um dia participar das filmagens e um cachorro da Hilda me mordeu, gente. Foi um negócio, assim, foi um pouco transcendental, vocês lembram? Porque a Gabi falou, comunique-se com a Hilda, e eu olhei para o alto e falei assim para a pergunta que você fez. Eu tive uma comunicação transcendental. Aí eu comecei a falar assim, Hilda, eu sou totalmente ateia, me manda um sinal. E a hora que eu falei isso, você me manda um sinal, aconteceu aquela coisa, assim, acho que é meio banal, mas a gente, né, assim, estava um dia como hoje, assim, bem nubladão, e veio uma réstia de sol, assim, na hora. E aí ainda tive a coragem de falar assim, olha, Hilda, legal, bacana, mas como você lembra de mim, eu gosto das coisas do baixo. Me manda um sinal do baixo. Esse papo do alto, não, entendeu? Falei isso, desci, tinha botado um banquinho, né? Desci do banquinho e saí. Saí ali na Casa do Sol. A Lu estava numa rede, dando uma descansada, e quando eu atravesso ali o jardim, veio um cachorro e me dá uma mordida na perna. Sinal do baixo ali, daquela cachorrada da Hilda. Só que
Entendeu? Eu fiquei histérica na hora. Aí, num minuto, que eu nem me lembro, eu já estava no banheiro com a Lu lavando minha perna, fazendo curativo. Eu falei, gente, que sucesso ter essa atriz queridíssima, linda, ainda médica. E eu, depois, a gente jantou ali, e ela o tempo inteiro olhando para a minha perna e tal. Então, como é que está a sua ferida? Não, é infecção, não, tem que tomar vacina. Pá, a gente foi acompanhando um pouquinho, né? Eu não sei. Eu só relaxo e deixo entrar, né? Tem que, não sei, a coisa veio só, assim, quando eu via as coisas vêm vindo sozinha e tem todo mundo junto, é muito estranho, porque é como se o filme já existisse, mas a gente ainda não consegue ver. Aí a Renata, que trouxe a Lu para mim, né, falou, então a Luciana podia ser atriz. Aí, de repente, não sei por que eu fui encanar que eu queria o Rui Poças como fotógrafo, que era um português, o melhor fotógrafo do mundo, que eu não conhecia, não tinha dinheiro. Aí eu consegui. Aí o Vasco, o Nicolas Becker, que fez um disco agora com a Pat Smith, lindíssimo agora, acabou de sair, que fez a música. A Eliane vê, sabe, as coisas vão se somando que nem um mercúrio, assim, sabe, as bolinhas vão juntando. E o tempo, né? Foi um filme que se alimentou do tempo. Então, acho que para as coisas ficarem cada vez ele continua, né? Porque sempre que eu vejo parece que ele vai mudando também. Então, ele fala do tempo, ele se alimenta do tempo, ele foi feito no tempo. E eu acho que isso foi uma coisa que atravessou a gente, né? Bastante. E teve muita coisa assim diferente mesmo que aconteceu durante a filmagem, né? Teve muita coisa assim de todas as esferas e todas as camadas possíveis que a gente está todo mundo bem atento, né? E ouvindo. Acho que você teve vários momentos de vencer o medo, né? Porque você fingia ou de fato tinha medo. Né, eu falei para todo mundo, para a equipe, eu falei, gente, a gente vai fazer esse filme, vai dar tudo certo, e eu tenho medo de fantasma. Eu falei, não se preocupem que a gente não vai ver fantasma, que eu já combinei, não vai ver fantasma, não vai ter problema de fantasma. Aí a Renata falou, mas você combinou com quem? Ai, meu Deus. Porque tinha muita coisa alinhavando, sabe? Quando a gente foi filmar uma cena que nem deu para pôr aqui, porque era ridículo o que aconteceu. A gente foi filmar antes do cavalo sair galopando. Tinha a Hilda morta que vinha andando num lugar assim com uma lápide nas costas do pai dela que estava escrito: e ainda que as janelas se fechem, meu pai é certo que amanhece, que é uma lápide mesmo. A gente refez a mesma. E a Lu vinha andando, e daí ela enfiava a lápide no chão, ou seja, para ficar bem claro que era uma morta, e saía, ia para a Casa do Sol, daí era a égua, as éguas da noite lá, né? Aí só faltava essa cena, vamos filmar, vamos. Onde? Não sei, vamos aqui, pertinho da Casa do Sol. Vamos entrar aqui nesse mata-burros, nessa porteira. Aí fomos, vamos fazer aqui, vamos. Aí eu falei, eu vou sair com a lápide para ver o lugar. Aí saí andando com a lápide. Aí vi umas coisinhas branquinhas, assim, falei, o que é isso? Aí fui andando, tinham 7 esqueletos de cavalo. Ossadas, assim. Eu falei, gente, está acontecendo uma coisa estranha, né? A gente vai filmar um cavalo que sai vivo, de um que sai morto. E daí a gente não conseguiu se conter, pegamos aqueles ossos, e já estava ali brincando, jogando um monte de osso. Bom, filmamos ela vindo com tanto osso que não deu para pôr no filme, porque parecia Disneylândia, sabe? Tipo, parecia falso. E daí ninguém sabia de onde tinham surgido esses ossos, que nunca ninguém tinha visto nenhum cavalo ali, que não tinha osso. Então, o filme se faz assim, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu.
que pus os ossos ali, né? Mas teve muita alinhavada, muita coisa esquisita nesse sentido, mas não deu medo, né? E o contrário do medo é o amor, tá? Ser insistente. Eu acho que essa coisa do tempo é muito importante, que hoje virou tão fácil filmar que essa dimensão do tempo muitas vezes se perde. Mas um filme assim não seria feito em menos tempo, né? Porque ele exige uma imersão para uma, né, para uma porque é uma interpretação de uma pessoa e de uma obra, né? Que Né? É mais tarde do que supões. Porque, na verdade, o filme ficou pronto exatamente na hora certa, uma semana antes da Flip, gente. Fala sério. Se eu tivesse terminado ele em 2 anos, sei lá, ele ficou pronto no dia certo. Quando eu terminei ele, aí a gente abriu um vinho e foi fazer um brinde, que o filme existia, e antes de brindar chegou uma mensagem. Você está sabendo que a Flip vai ser sobre a Hilda? Eu falei, você está brincando. Aí eu resolvi fazer o livro. Então, não é que ele demorou. A gente começou muito cedo, talvez, né? Não sei. É mais tarde do que supões, né? Ele foi o tempo perfeito, eu acho. Eu só queria notar que acho que é importante, tem 2 temporalidades em jogo. Eu acho que a questão do tempo nesse filme ela é danada. Então, todos nós ainda vamos pensar muito. Tem 2 temporalidades em jogo, assim, de cara, que são a eternidade, porque esse é um filme sobre a eternidade, né? Quer dizer, essa ideia de pedir contato com os mortos, e tem essa duração, né? Quer dizer, essa duração que a Esther está falando, que é importante, porque é isso que assim, não é a eternidade e o instante e tal, mas assim, tem essa duração desses 10 anos e que isso aparece também no filme. E eu só queria assim fazer uma observação que assim, você teve uma capacidade extraordinária de reunir pessoas, porque inclusive assim, por exemplo, sei lá, a gente tem uma história, todo mundo tem uma história de contato com você, não é assim, Gabriela Grebe pede contato, né? E eu acho assim que algumas das pessoas do filme eu acabei ficando super amiga, assim, eu me correspondo hoje com o Rui Poças, com o Vasco, entendeu? Então, assim, tem uma coisa rizomática de um ponto de vista de afeto, a gente. A Luciana, como médica, já atendeu meu marido, entende? Assim? Agora ela é a médica da família. Então, eu acho que isso contou muito, acho que foi uma coisa muito legal. Eu acho, você tocou num ponto assim que para mim me fala muito fundo, porque essa questão dela buscar contato com os mortos foi um grandíssimo obstáculo para mim, né? Por motivos óbvios até, né? Vendo essa sessão hoje, eu pensei em várias coisas que poderia ser algo relativo a isso, né? Porque me chamou a atenção também. Então, muita preocupação em explicar coisas que não precisam ser explicadas. Ao mesmo tempo, eu vi o caminho que eu consegui entrar em contato com ela, apesar disso, de ela ser uma pessoa que fazendo coisas que eu jamais faria. O que me ajudou a conseguir chegar, mais ou menos, foi... Agora eu estou igual aquele dia no reserva. Espera aí. Deu uma pausa. O que me ajudou a fazer isso foi um caráter científico que ela tinha. Um caráter perseverante de um cientista da época moderna, mas que estava, de alguma maneira, querendo uma ciência mais grega, assim, no sentido... O que é? Eu vou me explicar. Oi?
Não, não é oculto. É assim, por exemplo, a ciência grega é tipo assim, isso daqui é uma árvore, isso daqui é uma pedra, isso daqui é um homem, o homem anda. Isso aqui é um pássaro, o pássaro voa, isso aqui é um tigre. Aí a relação da pessoa com essas coisas. Bom, a pedra eu posso desenhar, a árvore eu vou pegar uma maçã, vou comer, o tigre eu fujo, o homem anda, o pássaro voa. E a partir disso acontece tudo. Descartes vem e dá pirado em toda a complexidade, né, da vida. Ele fala, não dá para explicar. Aí ele tem uma sequência de sonhos e ele chega num método. Então, vai fazer meio milênio, daqui 50 anos, que nós estamos vivendo na ciência moderna baseada nesse método, que é o método cartesiano. Né? Só para completar o raciocínio, não sei se alguém está acompanhando, mas esse método, essa ciência moderna, já nas grandes guerras, dá mostras de que ela faz o seguinte: o homem anda, o homem não voa. Como assim o homem não voa? Aí vem a questão de Descartes, que é duvidar. O homem anda, o homem não voa? Como assim o homem não voa? E aí o homem agora voa. Então, toda a ciência moderna é uma invenção, o que era antes, talvez, um processo de descoberta. E aí, quando a Hilda, de repente, se lança para essa questão de se comunicar com os mortos, um fiapinho de ligação tem a ver com isso, de talvez ela, cientificamente, querer abordar essa pesquisa, essa compreensão que a gente tem um desejo de ter, né, do que por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, etc., que é uma questão fundamental, de uma maneira, de outra dimensão. Entende? Agora, o interessante é só que assim, ela não ficou sozinha nessa, ela levou Schoenberg, entendeu? Então, para mim, Schoenberg quer dizer teoria da relatividade, né? Então, a relatividade do tempo, quer dizer, nós estamos numa dimensão do tempo. Esses mortos estão em outra dimensão do tempo, né? Então, ela está pesquisando, por mais que para mim também é super estranho. Eu acho que só nessa sessão de hoje eu consegui entender essa obsessão dela, né? Que eu acho que tem esse lado de quem está numa pesquisa sobre a relatividade, que aí a relatividade vai além de Descartes, né? Então tem uma mudança epistemológica que não está plenamente realizada ainda, né? E logo vem uma quântica que eu ainda não, assim, se eu minimamente entendo a relatividade, a quântica eu ainda não entendo, mas eu acho que tem uma pesquisa dela nesse sentido. E é isso que faz com que pessoas, que não era só ela, pessoas outras que são respeitáveis cientistas e intelectuais, acompanhassem a viagem dela, né? E que faz com que, isso que eu acho interessante, que a Lu na frente do gravador de rolo, né? São todas mídias obsoletas. É muito interessante a gente pensar. Amanhã vai passar aqui um doc ficção científica do Adilei Queiroz, que é um cineasta de Brasília, da Ceilândia, o que é fundamental para entender. E ele faz esse esforço, e a ficção científica dele é tosca. Então, tem uma coisa tosca nesse equipamento dela ali, aquele gravador de rolo com aquele microfone em pé, quer dizer que hoje parece obsoleto, na época devia ser moderníssimo, né? E o fone de ouvido, e ela ali naquela máquina, né? Tem uma dimensão assim que é interessante dessa proximidade dela com a tecnologia
E essa disposição dela, porque ela era essa mente livre que está pesquisando nas mais e está lendo as mais diversas coisas. Agora, eu acho que tem um outro lado disso que é muito interessante e que faz contato com a interpretação da Nani do texto dela, né? E dessa relação entre o baixo e o alto, o erudito. Ela é uma pessoa erudita, você vê a figura dela naquele vídeo, naquela performance musical, quer dizer, uma senhora elegantérrima, né? Cantando o inglês ótimo, né? Não estava nenhum esforço. Exatamente. Quer dizer, ela é berço de ouro, né? Então, é essa pessoa que está fazendo uma pesquisa tão, né, que deve colar muito. Eu não sei se já fizeram essa experiência numa plateia espírita, por exemplo. Seria muito interessante ver o que essa plateia entende dessa. Então, tem um elemento aí também que vem uma coisa do baixo, né, dessa apelação de você querer falar com os mortos, né? Então, que reitera essa chave de interpretação que a Nani tão sugestivamente fez antes, né, nesses pequenos contos, e que eu acho que o filme foi muito feliz ao se apropriar disso, porque é por aí que a gente sente quer dizer, não é só por aí, porque o texto também tem toda a coisa erótica e tal, que também toca esse baixo. Mas tem também esse outro elemento, que é um elemento de ficar querendo estabelecer um contato com um cósmico, né? Vocês estão numa outra dimensão cósmica, né? Do porco à mesa branca, entendeu? É quase. Você pode ler assim. Kafka, exatamente. Você fala da morte, né, que ela buscava, também tem uma leitura muito simples, que foi a leitura do filme, na verdade. Ela está buscando os leitores, os mortos, o que está do outro lado, que ela não pode ajudar ninguém se ela não é lida, né? Então, acho que é isso, assim, é claro que isso pode o diálogo, né? Porque um grito sozinho não é nada, né? Acho que a dramaturgia surge quando tem uma resposta, né? Então, acho que ela buscava uma resposta. Então, ela inventou todo esse aparato e ela encontrou essa resposta. E foi através de um aparato. Ela teve a Flip, ela teve toda essa resposta depois de morta. Então, é uma coisa esquisita, é rocambólico tudo isso, é científico, mas também é muito simples. É uma mulher sozinha, no meio do mato, que quer ser lida, né? Então, eu acho que o morto, nesse caso, que tornou-se vivo, né, é o leitor que foi despertado, né, pela leitura. Então, é muito simples. Eu acho que realmente essa é o apelo dela, que você vê o isolamento dela. Quer dizer, ela era uma pessoa super urbana, super entrosada, ela era super bem relacionada, ela tinha até, enfim, ela vai para a Casa do Sol, inventa essa moradia, porque ela queria escrever. Mas ela tinha uma frustração muito grande de não ser lida, né? Então, tem um isolamento dela que se expressa nesse apelo, nessa obsessão por uma interlocução. E eu acho isso muito sugestivo para se pensar, inclusive, a questão de gênero, né? Porque essa é a maior questão, né? Enfim, ela sabia escutar, mas ela queria ser escutada, queria ser lida, ela queria estabelecer interlocuções. Então, ela tinha um círculo social muito amplo e muito, enfim, para dizer assim, mas isso não quer dizer. E ela era uma pessoa bonita, ela era uma pessoa charmosa, elegante, erudita e tal, mas isso não quer dizer que ela fosse lida, né? E que as pessoas
discutissem a literatura dela. E, inclusive, ela vai flertando, a Nani diz, está presente desde o começo da literatura dela essa dimensão erótica, mas ela vai ficando mais né, difícil, no sentido que ela estava dizendo, né, porque ela vai mudando de registro e oscilando entre esse alto e o baixo, justamente porque ela vai querendo mais ser ouvida. Então, ela vai querendo fazer uma literatura que provoque, né? Por isso que a Nani falou, se ela fosse homem, talvez ela tivesse sido muito criticada. Como ela era mulher, ela tinha direito a ficar mais ou menos no silêncio ali, né? Quer dizer, não leva, ela foi gritando, né? Ela começou a gritar, enfim, a ser mais irreverente na literatura dela e provocativa nesse sentido. E aí fazendo essa ponte entre o alto e o baixo, que eu acho que é uma coisa que a gente está, é uma das questões que a gente está problematizando no curso e que chamando a atenção para a potência que obras que conseguem fazer esse trânsito, mesmo que elas se tornem esquisitas, né, estranhas, que elas gerem um estranhamento, tem aí uma potência, né? E que, às vezes, aquilo que é facilmente classificável como erudito, ele tem um lugar seguro, mas, às vezes, ele não acrescenta nada, né? Então, enfim, esse trânsito é um trânsito que pode ser muito provocativo. Eu acho que ela faz o trânsito e o filme consegue entender esse espírito. Isso é muito incrível. Dentro disso que você está falando, que é o humor. E aí eu olhei para você aquela hora pelo seguinte, porque ela foi muito atriz nesse momento, na vontade de se comunicar com os mortos, ela foi muito atriz, como um arauto. Né? Então, é só elementos que eu acho que... eu observei também que contrasta com o que as pessoas, os amigos dela, falam dela. Ela era muito engraçada, eles choravam de rir. Mas ela, quando se comunicava, quando tentava se comunicar, ela fazia uma voz etérea, né? E ela falava como a Luciana falou no dia da estreia, né? Com pausas. Né? Ela não variava a entonação, era uma entonação só e uma coisa séria. E a assim. altura dos interlocutores. E outro elemento muito importante é a ausência de preconceito, que uma conhecida, né, uma pessoa que conviveu, chamou muito atenção para esse aspecto dela, né, que era uma pessoa muito desprovida de preconceitos. Né? Então... Só para a pequena narrativa assim que segura o filme, né, que é uma historinha que eu inventei em cima, só para eu poder me organizar para fazer o filme. Ela fez uma pequena narrativa que ela fica pedindo contato e quando ela vai no jardim, ela se ouve, né? Ela ouve o próprio texto, então ela percebe que ela encontra a eternidade dela no texto. Então ela pode ir embora, né? Daí ela morre. Então, eu acho bonito isso, porque ela falou carne e osso, você falou, mas tem o carne e osso e tem a voz, né? A voz não é carne, a voz não é osso, e a voz ela atravessa os tempos. Então, ela fala, palavras eu as fiz nascer dentro da sua garganta, né? Então, acho isso muito bonito, essa ideia da voz que atravessa, do poeta que atravessa os tempos nos variados corpos que ele encontra no caminho, né? Então, acho que ela ficou guardiã de seu texto até ser lida, né? Aí, quando ela escuta, né, as pessoas lendo, então ela relaxa e desencarna, digamos, né? Sai do limbo, né? Então, acho que o filme é um limbo do poeta que não abandona a sua obra enquanto ela não estiver já na voz de outra pessoa, né? Então, a brincadeira de passada de bastão é um pouco essa. Como é. Então, voilà.
silêncio, né? E assim, eu acho que a ideia que me veio um pouquinho foi isso, que o poeta ele fica à escuta tão atenta que ele quer ouvir o que está dormindo dentro do silêncio, sabe? Pegar aquela palavra. Então é um esforço gigante, assim, né? Eu senti isso também, que era que as coisas vêm de algum lugar, assim, né? E que a gente tem que conseguir ouvi-las, né? Encontrar essa, que nem a Lu, né? Que deixou o corpo dela, deixou a Hilda passar por dentro do corpo dela, assim, né? Acho que a gente tem que, não sei, eu senti que a experiência dela era para mostrar também, não que era para mostrar, mas mostra também um pouco isso, assim, o fazer do poeta, né? A loucura, né? As viagens, sei lá, a pessoa no meio do mato, naquela solidão, né? Passar horas num gravador tentando ouvir vozes do além, né? Então, isso é pura poesia, né? Pura poesia, mas ao mesmo tempo tem momentos que ela fala assim: olha, vocês não estão ajudando. Então, vira assim, quer dizer, um negócio assim, sabe? Você está falando com mortos, e ainda com Kafka e tal. E aí ela dá uma dura, assim, vira um negócio meio prosaico, né? Quer dizer, nesse sentido de estar do mais prosaico, né? Você fala com um Kafka morto como se fosse assim, estivesse conversando com o teu marido em casa, né? Então é muito legal isso, né? Não, então, tem essa noção do tempo, que é uma outra noção do tempo. É como se você. Ela está explicitando que você se relaciona com várias temporalidades. Quer dizer, embora você não conviva ali no todo dia, você tem uma relação. Quer dizer, o passado está no presente, né? Então, é como se ela estivesse materializando essa vivência do passado no presente. Eu acho Estar externamente. que naturalmente o filme, A Casa do Sol, A Casa do Sol é o filme, né? E tudo que aparece no filme é como se ela fosse um container, né? E tudo que aparece no filme é o que está dentro desse container, né? Então eu sempre enxerguei A Casa do Sol como uma grande arca de palavras, de cenas, e tudo que está fora da Casa do Sol está dentro também. Então o filme só se passa na Casa do Sol, na verdade. E dentro da própria obra da Hilda, a Casa do Sol é citada também. Então, ela fala do poço, ela fala do átrio, ela fala dos arcos, ela fala da figueira. Então, é uma... eu brinco, tem até um texto que até é da Eliane mesmo, que fala dessa noção... como é que fala? Daquela barca... Eu vou lembrar agora. Mas é um espaço que não é nem real nem irreal. Ele é um espaço à parte, né? Um universo que se alimenta de si mesmo, talvez, né? Então, para mim, assim, A Casa do Sol e a Hilda é o filme, né? Até na minha cabeça, a figueira é no centro do espaço, e aí tudo vai se formando em volta, enquanto que na Casa do Sol a figueira é no jardim. Então, existe um universo ali composto, assim, porque ali não era nada, né? Antes só tinha figueira e foi tudo construído, assim como a obra dela, né? E também a Hilda se isolou, mas daí ela ficava sempre rodeada de gente. Então era o Sol e seus planetas e satélites, né? Então eu acho que ela a Casa do Sol ela se alimenta de si mesma, né? Como a própria Hilda. Então eu vejo que o filme é a casa, né? Ele não poderia ser diferente. Aí eu não sei se falou tantas outras coisas. Acho que é isso, gente. Acho que a gente tem que terminar porque vai ter outra sessão aqui de cinema dentro de 5 minutos, né? Me falaram aqui. Mas eu só queria agradecer a oportunidade, muito bacana estar aqui no Sinusp, maravilhoso esse debate, essa plateia, foi uma delícia. Obrigada.
Obrigada a vocês duas de virem aqui.